Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar sanar a dúvida de um inscrito aqui no canal. Na verdade foi mais de um que perguntou o seguinte: Bruno, como fazer a alocação inicial de uma carteira para longo prazo ou até anual, vamos dizer assim, para curto prazo? Acho que carteira para baixo de ano fica muito mais ali para a parte de trading e especulação. Acho que anual para cima você consegue alocar utilizando macroeconomia, utilizando também fundamentos, valuation e, se possível, se você gostar, análise técnica. Então, o objetivo desse vídeo, pessoal, é falar para vocês de um ano para cima em relação à criação do seu portfólio, tá? Como fazer a alocação do portfólio? Aqui eu vou dar um exemplo de um cidadão que eu gosto bastante, que é o Ray Dalio. E a outra pergunta que combina com esse conteúdo aqui é como descobrir a rotação, tá? Como enxergar para onde o dinheiro está andando intrasetoriais ou extrasetorial, vamos dizer assim. Quando que o dinheiro sai, por exemplo, das ações do setor financeiro e vai para as ações de consumo? Como faz para a gente enxergar esse movimento? Utilizando sempre um contexto macroeconômico, mas também de fluxo financeiro. Aonde está indo a grana, tá? Então eu vou trazer para vocês, passo a passo, como raciocinar, entregar alguns slides, entregar também uma planilha da própria B3, e a gente vai estudar nosso DI 28, vou utilizar aqui. Vamos estudar também o nosso IPCA mensal, como é que está essa evolução, tá? E comentar para esse ano de 2022 o que pode ser ali boas apostas e qual o momento econômico. Certo, pessoal? Então um vídeo aqui para vocês, vamos dizer assim, tutorial que é muito desafiador para mim, porque eu também vou aprendendo bastante a fazer vídeos diferentes e sobre os temas que eu vou comentar hoje. Então não sou professor, sou aqui um mero investidor, tá bom? Talvez se você quiser gourmetizar, CNPI é o máximo que eu chego para vocês, tá? Bom, disclaimer feito, pessoal, eu vou falar aqui sobre os temas comentados no início, né? Vamos começar. Eu vou trazer aqui, pessoal, deixa eu passar para uma telinha mais amigável. Acho que essa telinha fica legal, tá? Vou ficar aqui mesmo, né, no meio. Quem que eu vou comentar aqui, ou quem que eu vou utilizar como cobaia para começar a nossa alocação, tá? Começar o conteúdo aqui. É um escritor, na verdade um hedge fund manager, que é o Ray Dalio. Ele tem um dos fundos aí mais bem quistos no momento, de década de 80 para cá, com bastante sucesso, que é Bridgewater Associates, tá? Assim como Warren Buffett. Ele é um cara muito querido na Faria Lima norte-americana, conhecido também como Wall Street, e tem performado muito bem há muitos anos, tá? Agora ele se tornou escritor, agora não, né? Há pouco tempo. Eu tenho um livro dele, tá aqui do meu ladinho, que chama Principles, muito bom livro, onde ele fala também sobre esse portfólio para todas as estações do ano, que ele chama All Weather Portfolio, né? Que é todas as estações portfólio, que é dividido mais ou menos, aqui eu peguei, tá? De o Diário da Bolsa, em espanhol, aqui um parceiro, sigam ele, El Diário de Bolsa, peguei no Google rapidinho, pessoal, que é a alocação que ele faz de acordo com esse portfólio para todas as estações, né? Ele coloca aqui 40% em bonds, né? Em títulos de renda fixa de longo prazo, tá? 15% em títulos de renda fixa de curto prazo, tá? Ali você pode colocar também títulos privados, não necessariamente precisa ser títulos públicos, tá certo? Esses de curto prazo, como CDBs, por exemplo. Já os de longo prazo, você necessariamente vai ter que ir para dívida pública ou debentures, tá? Dívida pública, tesouro, tá? Depois 30% aqui em renda variável, ações, tá? Ações, você pode colocar ETFs se você quiser, tá? Fundos imobiliários, 7,5%, tá? Ouro e 7,5% commodities. Pessoal, não se atentem tanto, tá? Às divisões de porcentagem, tá? Porque eu acho que cada um tem ali um Markowitz na cabeça, cada um tem ali a distribuição que mais lhe compete de acordo com o início dos investimentos, de acordo com o momento econômico. Então, essas porcentagens prontas, fica bonito para a gente mostrar aqui no slide. Até dá para eu aumentar mais um pouquinho, eu acho ele aqui, né? Agora, tirando quem foi que criou, tá? Rapidinho, vocês já anotaram aí que é o Diário de Bolsa, créditos estão para ele, tá? Mas o mais importante são os tipos de produto. Então, como começar a alocar, na minha opinião, pessoal, se tratando de Brasil? Quando a gente vai para títulos de longo prazo, ou são empresas muito fortes que possuem debêntures, você vai lá e compra esse título de renda fixa privado, que é da empresa, tá? Uma Camargo Correia, uma empresa muito sólida, né? Ou um grande banco que imita
algum título de dívida, tá certo? Então, isso são importantes, ou tesouro direto, tá? Aqui, muito indexado a CDI, tá? Indexado, pré-fixado, de repente, agora tá valendo a pena, um pré, tá? Vale a pena por longo prazo, tá? Então, ele diz que você tem que ter ali, de janeiro a dezembro, na sua composição de carteira, títulos de longo prazo, tá? Se é uma carteira anual, pessoal, peguem aqui esse títulos de longo prazo, esses 40%, juntem com os 15% de renda fixa de curto prazo que ele coloca aqui, tá? Façam aglutinem, tá? E na minha opinião, dividam aí 15% em inflação, se tratando de 2022, tá? Porque a gente tem todos os títulos inflacionários pós-fixados, então inflação IPCA+, tá? Peguem 15% e coloquem IPCA+. Por que em 2022 eu prefiro que você vá para os 15% em IPCA+, pessoal? Porque nossa inflação já está alta há um bom tempo e a taxa de juros também já começou a subir desde junho do ano passado. Então tende a inflação, como é título pós-fixado, tá? Tende a inflação a fazer um platô. Então quanto menor o prazo você tiver para os seus títulos de inflação, tá? Pensando em 2022, melhor. Tá? Porque ela tende a arrefecer, tá? Daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui de repente a 4 meses, a depender de quão dura vai ser a política monetária e principalmente a consequência dela que já vem desde julho. Tem muitos estudiosos que falam que política monetária nos Estados Unidos, por exemplo, aumento de taxa de juros, bate na economia real em 3 meses. Então ela surte efeito em 3 meses. Quando o Fed subir juros lá, 3 meses depois, vai se começar a ter um arrefecimento econômico. Aqui no Brasil, falam em 5 a 6 meses, tá? Um pouco mais tardia. Portanto, começamos em junho, julho, tá? Marcamos até o topo de mercado ali, foi quando eu comecei minha carteira, por exemplo. Tendamos a ter ali entre janeiro, fevereiro e março, tá? Os primeiros resultados na economia real de decréscimo de crescimento, tá certo? Então, renda fixa, acho que menor exposição para 2022 no quesito IPCA, tá? Já no quesito pré, tá no melhor momento. A gente tem aí pelo menos mais 1, 2, às vezes 3, até 3 novas reuniões do nosso Copom com expectativa comprada já de aumento de Selic. Tá? Então você tá ali entre CDI e pré, é interessante nesses 40%. CDI é pós-fixado, pré você já garantiu. Eu diria que desses 40%, vamos utilizar esse holograma aqui, tá? Esse infográfico, eu colocaria 30%. Tá? Por cento seria bem pré, certo? E 10% CDI. Tá? Olhando de novo, né? Para quem está um ano. Para quem está para longo prazo, pessoal, utilizem aqui 15% ali para os CDBs de 1 ano, de 2 anos, tá certo? E aí você pode brincar tanto com IPCA quanto com pré. Atualmente acho que pré está mais bacana, ainda assim, mesmo para longo prazo, mas você vai brincar com essa dinâmica aí. Tá com expectativa de inflação, já vou falar. De alta para 1, 2 anos, poxa, aumenta os IPCAs mais alguma coisa. Está com expectativa de lateralização, provavelmente o CDI vai estar alto, então pré mais CDI, tá? Então essa dinâmica, pessoal, tem 3 tipos de renda fixa, tá? Pré-fixada você já garante, não é aposta, você já garante quanto você vai ganhar, tá? Que é o pré, tá? E depois são 2 pós-fixadas, IPCA e CDI. CDI vai ser pós-fixado na taxa de juros, nos títulos, nos contratos de DI futuro, por exemplo, tá? E o IPCA na inflação. Você faz uma aposta em 2 rendas fixas, tá? E na terceira ou na primeira você não faz aposta, você sabe quanto você vai ganhar, que é o pré, tá? Então aqui estaria dividido. Dessa maneira, já ocuparia ali 55% da sua carteira. Pessoal, quando eu comecei na Necton, lá minha carteira, e passo sempre para vocês, o link está sempre na descrição para vocês me acompanharem. No começo, na montagem, pessoal, eu fui 80-20, 90-10, cheguei até. Então, eu fui mais para Pareto, mais para Taleb do que pro Ray Dalio, tá? Então, eu coloquei 80, 90, hoje eu estou com 81% em renda fixa, tá? 10%. Perdão, 10% não, um pouquinho mais, 18%, 17% em renda variável, dividindo-se entre BDR, fundo imobiliário e ações, tá? Nenhum ETF por hora, nenhuma commodity por hora, devido ao nosso momento, tá? Mas eu tenho uma BDR que segue o ouro, que é a Aura, tá? Então estou um pouquinho posicionado em commodity, sim, não tanto quanto essa carteira exige, que põe 7,5%, pessoal, em commodities. Por que eu comecei 80-20, 90-10, pessoal? Pelo momento econômico favorável, tá? Comecei no segundo semestre do ano passado, então fazia todo sentido
a renda fixa mais do que renda variável. Conforme a gente vai mudando o ciclo econômico, eu já vou passar para vocês eles, eu vou reajustando a minha carteira, tá? Não tenham dúvida, gosto bastante desse tipo de divisão aqui que vocês estão vendo na tela, tá, pessoal? Não peguei só para exemplificar. Commodities, pessoal, aqui tem muito de macroeconomia, mas ele fala que você ter pelo menos 7%, 7,5% é interessante. Ouro é uma commodity específica, sempre tenha. Então, ouro é um caso à parte, apesar de ser uma commodity. Pense aqui entre óleo, minério de ferro, urânio, pode colocar aqui também criptomoeda, enfim, algo do tipo assim, mais exótico, mas também macroeconômico, tá? E a renda variável, aqui entra tudo que você imagina, tá certo? Commodities pode ser ETFs, ouro pode ser ETFs, e renda variável eu acho que ficaria mais entre REITs, né, fundos imobiliários, e ações, tá? Para ser mais bacana aqui, fundos de índice, pode ser também, tá? ETFs aí de índice, pode ser também. Legal. Essa primeira parte, pessoal, é interessante para vocês terem noção de quais os produtos financeiros a procurar para montar a sua primeira carteira. Então, eu diria ali, título IPCA, eu falei título IPCA, CDI, tá? São pós-fixados, importante ter, e pré, você já garante. Então, você compor esse entre 40% e 55% no começo da sua carteira, eu acho bem legal desses produtos, tá? Realmente legal, tá? Depois você vem ali para commodities, você tem que olhar para os vídeos aqui do canal, de repente macroeconômicos, e ver qual commodity não está explodindo, tá? Ou se tiver explodindo, como é o caso de petróleo, como é o caso de minério de ferro, novamente, né? Minério de ferro nem tanto lá em setembro, em agosto, foi um bom momento. Você, entre os momentos, você aporta mais em minério de ferro, menos em minério de ferro, mais em petróleo, menos em petróleo, urânio. E aí você estuda uma commodity ou diversas commodities que componham no máximo 7,5% do seu portfólio inteiro. Então, commodities é importante porque você pega ciclos de muita alta, assim como você tem que aguentar, como é o caso da Aura. Eu aguentei bastante queda na Aura, tá? Não é brincadeira, agora começou a querer subir, tá? Ouro, ele fala para sempre ter. Então é um ponto específico. Eu não tenho ouro especificamente, nem ETF, só a Aura, tá? E depois ações. Acho que deu para explicar bem. A gente passa para a próxima parte, que aqui são ciclos de mercado. E eu não indico o Ray Dalio somente, eu indico o Howard Marks. Pessoal, leiam os ciclos de mercado do Howard Marks, é bem interessante, tá? Mas basicamente temos 4 estações, segundo o Ray Dalio, não necessariamente o Howard Marks, que é uma estação do ano onde ele fala que temos crescimento pujante, ou pelo menos aumentando mês a mês. Vamos dividir aqui em trimestres para ficar bacana, tá? Então temos ali crescimento forte. Quando a gente tem o crescimento crescendo, tá? Ações, maior aporte naquele momento em ações. Você também pode pegar commodities, tá? Principalmente ações e commodities com crescimento pujante. Por quê? Crescimento alto, pessoal, mesmo que a inflação esteja alta, então dentro desse quadrante superior aqui, tá? O contexto é o seguinte, dentro desse quadrante aqui, ó, o contexto é o seguinte, temos crescimento, tá? E temos inflação também ligeiramente alta, tá? Certo? Esse quadrante onde nós estamos tendo atualmente, tá, um crescimento forte no mundo, China 8,6%, Estados Unidos mais de 6%, só que a inflação também está alta. O que está dando certo, pessoal? O que deu certo ano passado? Ações, tá? E commodities. 2 coisas que deram muito certo, certo? Pós-crash de março, deu muito certo no mundo inteiro até o primeiro semestre de 2021. Depois, o mundo continuou nessa pegada aqui de ações, tá? Enquanto uma commodity específica, o minério de ferro, deu para trás, e a gente aqui no Brasil começou a ter um crescimento de inflação forte, só que não um crescimento econômico forte. Tá? Então aqui nesses 4 quadrantes, pessoal, não necessariamente tem estagflação. Tá? Mas o Brasil pula desse rising growth aqui, de uma base fraca de 2020, para um rising inflation, uma inflação subindo, mas um crescimento caindo. Tá? Quando o crescimento começa a cair, tá? A gente ainda tem, aqui no caso, pessoal, commodities em alta,
porque mantém ali alta. Nesse caso, a dinâmica do mundo desenvolvido ainda bastante forte, quebra de oferta, cadeias produtivas. Tá? Commodities continuaram indo bem. Bonds, títulos de inflação, vão muito bem. Então, pega aqui o segundo semestre de 2021, ótimo IPCA+. Tá? O primeiro semestre, para quem já enxergou lá na frente, melhor ainda foi os aportes. Tá? E agora está resgatando já com muito lucro. Tá? Commodities ainda continuam bem. Tá? Commodities ainda continuam muito bem. Certo? Quando a gente vai para uma inflação caindo, pessoal, porém o crescimento também caindo, então a divisão de crescimento está justamente aqui. Tá? E eu acho que o nosso ciclo, pessoal, brasileiro no segundo trimestre de 2021 vai estar aqui, de 2022 vai estar aqui, tá? Onde nós vamos ter inflação caindo, tá? E o crescimento fraco, menor, tá? Ações começam a ser interessante e alguns títulos nominal bonds aqui, eu acredito que o pré seja interessante ainda, porque os juros para conter a inflação, para fazer a inflação cair, tá? Continua sendo interessante, continua alto e manutenção de alta. Então a gente deve ter ali para maio em diante, pré sendo muito interessante, título pré ainda sendo interessante, tá? Já a inflação por ser pós-fixado nem tanto, CDI por ser pós-fixado também nem tanto, porque a inflação já começou a cair, então não precisamos subir taxa de juros mais, tá? E aí ações começam a dar uma alegrada, tá? Ações começam a dar uma alegrada, porque as expectativas de indicadores macros começam a ser mais pró-crescimento econômico do que contenção de inflação. Tá? E aí a gente pode estar passando aqui, pessoal, deste momento, tá? Para este momento aqui. Não para esse momento, perdão. A gente pode estar passando aqui desse falling inflation, tá? Para direto o rising growth. Aqui é esse direto que é a grande incógnita, tá? Mas dentro das 4 estações aqui que o Ray Dalio fala, tá? O que a gente deve estar enxergando no segundo trimestre para frente são esses dois aqui, ó, de 2022, tá? Um decréscimo do crescimento junto também com um decréscimo da inflação, tá? Países comoditizados, indexados, eles vivem é meio híbrido aqui. Países desenvolvidos é mais bonitinho cada ciclo econômico. Eu acho que vai ter uma mistura, um mix, que seria ali até uma estagflação por hora, tá? De uma inflação ainda alta e um crescimento caindo. Tá? Então seria um mix aqui, a estagflação, tá? Que é bom acumular equities, ações, porque estamos com a inflação caindo, tá? Porém o crescimento ainda não vem. Então as ações ficam meio caranguejo. Pensem aí 2014, 15 da nossa bolsa, tá? Onde a gente já tinha, principalmente 16, 16, 17. 2016, 17, a gente tinha ações sendo compradas já, bem interessante, fluxo gringo voltando, mas o crescimento, o PIB não andava, né? Era 0, 1, né? Ainda estava se recuperando. Então acho que esse momento deve representar o segundo trimestre de 2022, tá? Onde ainda me parece pré-interessante, trazendo para o contexto Brasil, tá? Eu não diria que títulos atrelados à inflação, porque a inflação vai estar caindo, tá? Ou pelo menos estabilizada. Tá? E a gente, como país emergente, depende do mundo desenvolvido crescer para a gente também entrar direto ou pular para esse cara aqui que é o melhor dos mundos para nós, né? De renda variável. Onde a gente tem um crescimento bom, tá? Uma inflação contida, tá? Ou não muito forte, tá? E aí vem para commodities de novo, vem para equities, tá? Mas vejam que commodities e inflação não são antagônicos, tá? Então isso é importante, pessoal, como tem sido o embate nosso durante boa parte do ano passado, tá? E volta agora em 2022, principalmente no Rush, tá? Em dezembro para cá, a ser um protagonista, tá? Não sei se ficou claro para vocês, né? Todo esse processo em países desenvolvidos fica mais bonitinho, né? As estações. Eu acho que nós temos, como brasileiros, né? Brasileiras, temos um mix desses dois aqui, principalmente, né? Passamos alguns anos com crescimento baixo e inflação caindo, mas alta, em patamares elevados. Eu acho que a gente vai estar nesse mix
tá? Onde ações começam a ser interessantes, small caps, por exemplo, que apanharam bastante, tá? As commodities começam a ser não interessantes, tá? Porque o mundo desenvolvido está nesse momento aqui, ó, falling growth, tá? Falling growth com inflação alta, tá? Então, o mundo desenvolvido vai estar pulando por aqui, ó. Títulos públicos, tá? Ou títulos de renda fixa, mais títulos atrelados à inflação. Então, o mundo está vindo para cá, enquanto a gente tá aqui, ó. Então, nesse momento que eu falo com vocês, primeiro trimestre, estamos por aqui, tá? Onde a inflação pode ser ainda legal, a commodities pode ser legal e a título pré, sem dúvida nenhuma, tá legal, tá? Ações fora do quesito, a não ser as ligadas a commodities, tá? O mundo desenvolvido, na minha opinião, tá aqui. Falling growth com ainda alta, inflação alta. Então, teria um link aqui, ó. Deixa eu trocar. Teria um link aqui. Mundo desenvolvido, no vermelho. Nós, emergente, aqui. Com inflação ainda alta. Tá? Acredito que em 2022 já vamos pular para cá. Tá? Onde diminui o crescimento. Tá? Vai estancar um pouquinho do nosso crescimento pós-março de 2020. Tá? Mas a inflação também vai estancar. Aí começa as acumulações em renda variável sem ter resultado ainda, só acumulação. Tá? Para de repente esperar o mundo sair do vermelho, aqui do falling growth, e voltar, tá? Para o quadrante superior. Mundo voltando a crescer, a gente tem commodities sendo interessantes, tá? E ações nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido também sendo interessantes. Por hora, na gringa tá legal renda fixa, começando a ficar legal renda fixa, começando a ficar chato renda variável. No nosso mundo aqui, já está no fim ou no meio de tá legal renda fixa, tá? E quem sabe já esse ano ficar bacana a renda variável de novo. Tá muito dinâmico, certo, pessoal? O vídeo tá dando 22 minutos já, tá? Para responder a segunda pergunta, que é sobre alocação, pessoal. Perdão, como é sobre a dança de setores, certo? Eu vou fazer um novo vídeo para vocês sobre dança de setores, tá? Porque senão vai ficar muito longo, tá dando 22 minutos já. Então, o meu próximo vídeo aqui vai ser sobre índices setoriais. E aí, eu espero sanar também a dúvida de vocês sobre aonde o dinheiro está se movendo, sem pagar um tostão. Isso a B3 já coloca pra gente. Nós, como investidor, sempre temos um delayzinho, tá? Mas vou explicar para vocês no próximo vídeo, para não dar meia hora, 30 minutos de vídeo, só 22, né? Só 22. E, bom, espero ter explicado para vocês um pouquinho de como começar o seu portfólio, tá? Como iniciar o seu portfólio. Ficou em dúvida, manda e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com. Pessoal, um grandíssimo abraço. Você quer participar da nossa carteira macro? Da nossa não, né? Da Levante, mas eu sou cliente, passo para vocês aqui como comunicador deles. Deixa na descrição a carta do estrategista, que é uma carteira que tenta bater todo mundo, mas com a ótica de alocação de capital via macroeconomia. Então, carta do estrategista eu coloco como carteira macro, mais acompanhamento semanal, porque tem vídeo do Rafa semanal. Vai estar na descrição aqui para vocês. Tchau, tchau, pessoal.